muito orgulho dos resultados, né? Então, quando eu apresentei Antônio no Congresso de 2012 de Manaus, o congresso em que ele foi incorporado à direção do Andes como representante da regional, da qual nós estamos incluídos, eu disse o seguinte, olha, está aqui o Antônio, eu assisti lá na nossa base a luta dele, ele enfrentou uma luta muito séria, porque nós temos um ditador lá na UFMA, né? O Natalino Salgado, e ele enfrenta muito bem, é da área médica, e esse cara é importante pela luta dele que ele se integre no nosso sindicato. Foi o meu discurso, né, que eu fiz lá. E ele não era absolutamente conhecido no sindicato. Eu disse, olha, a base está indicando o Antônio, e o Antônio entrou na direção do Andes. Então, note o seguinte, esse professor aqui do Maranhão, um estado periférico no Brasil, né, entrou no Andes em 2012 e depois virou presidente do sindicato. É isso? Então, quer dizer, é alguém que foi construído na base e a partir da luta na base chegou ao posto máximo do nosso sindicato. Não é? Então, esse é um aspecto importante de um princípio do nosso sindicato, que é o princípio da democracia. Não é? A democracia e o fato de o sindicato ter uma implantação nacional, em que não tem uma hierarquia, não é porque você é de uma universidade periférica, no caso a UFMA, que você não pode ter alguém que tenha, porque nós defendemos o princípio de uma universidade de padrão de qualidade igual para todo o país. O diploma, nós não queremos que os diplomas sejam distintos. Da mesma forma que ela fez um doutorado na Unicamp, Daniele fez um doutorado aqui na UFMA também. Os doutorados são, para o nosso movimento, são absolutamente iguais, né? Então, faz parte do princípio da universidade. Então, esse princípio da democracia do nosso sindicato e de uma democracia que é efetiva em termos territoriais, isso aí é absolutamente fundamental, né? O outro aspecto da democracia é um aspecto que não foi respeitado, por exemplo, quando nós perdemos o sindicato para os pelegos. Uma gestão do Andes foi tomada pelos pelegos que eram do PCdoB, do PT, se combinaram e pelego significa o seguinte, o que significa? Eu estava no comando de greve em Brasília em 98, uma greve muito dura, e os pelegos abandonaram o comando de greve e foram negociar com o governo. E, além disso, não faziam a greve, e durante a greve, eles desrespeitaram as deliberações que a base estavam tomando, e, como era o momento eleitoral, se aproveitaram disso e conseguiram ganhar o sindicato. Eles se elegeram traindo o movimento docente, traindo a democracia, porque nós não tínhamos delegado ninguém para ir conversar com o governo. No caso, não era nem o governo do PT, era o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, foi uma traição à democracia que fez esses pelegos chegarem à direção do sindicato. O que foi que aconteceu? Durante a gestão deles, nós, democraticamente, fomos discutindo e conseguimos tomar o sindicato democraticamente. Eu estava na comissão eleitoral em Brasília, eu vi a cara dos caras quando eles perderam, né? Então a nossa prática desse sistema de representação democrática, de respeito à base, já está tão consolidado que eu acho que foi a primeira vez que o PCdoB perdeu uma eleição de algum sindicato, né? Quando ele pega, não solta mais nunca. Então, a nossa organização é tão democrática que é possível haver alternância. É possível haver alternância.
mesmo em condições difíceis, né, muito difíceis. Né? Então, a gente perdeu em 98 e logo no começo dos anos 2000 a gente retomou a tradição de autonomia do sindicato em relação aos governos, em relação aos partidos, em relação à reitoria e assim por diante. Né? Então, esse princípio de democracia que se constrói pela base, não é? E o princípio da autonomia do sindicato em relação às outras instituições, não é algo que caiu do céu. É um princípio muito importante que foi inclusive Marx quem desenvolveu pela primeira vez, que é o seguinte: a emancipação da classe trabalhadora é uma obra dos próprios trabalhadores. Então, se são os próprios trabalhadores que vão se emancipar, é preciso que eles tenham um tipo de representação democrática para que eles participem do processo de construção da luta do seu sindicato. Por isso mesmo é que vocês estão aqui, eu acho. Né? Eu acho que é o principal aspecto. Por quê? Porque para que haja democracia no nosso sindicato, que não existe aquele tipo de representação em que o cara só é democrata no momento da eleição e depois delibera tudo sozinho numa direção que se distancia da base, nós temos essa constituição dos conselhos, os conselhos de representantes, não é? Então, vocês têm um papel fundamental nessa relação da direção da Apruma, não é? No sentido de que a Apruma não seja uma direção separada do resto do profissional. É preciso que ele escute cada departamento, que eles digam, que eles também façam a transmissão, a ligação da direção do sindicato com a base, o que os departamentos estão achando, o que os professores estão reivindicando e assim por diante. Faz parte dessa forma de representar, que rompe com aquela ideologia do representativo, do sistema representativo burguês, né? Em que o cara se elege e faz o que bem entende depois, aí na outra eleição ele volta a ficar democrático e por aí vai. Então, o sistema de representação dos sindicatos que estava consolidado na CLT, na Carta do Lavoro, como foi colocado aqui, ele construía um tipo de sindicato, ele impunha legalmente um tipo de sindicato que cortava justamente isso. O sistema de federação, o cara fica lá em cima, decide o que ele bem entende, e tudo isso, ele não precisa consultar a base para deliberar sobre uma greve ou sobre o fim de uma greve. Eu assisti isso de muito perto, eu aprendi muito com a nossa primeira greve de 85, a primeira greve das IFES. Eu estava no comando de greve em Brasília. Então, em 85, era Sadi Dalrosso, que era o presidente, junto com o Leomar. Então, até hoje, um grande professor da área social, o Sadi Dalrosso, lá de Brasília. Esse Wolfgang era um filósofo, que estavam dirigindo essa greve, mas a direção das nossas greves é uma direção tão democrática que a direção do Sindicato Nacional compõe a mesa, dá opinião, mas não vota. Né? Quem vota sobre a condução da greve, sobre a continuação da greve, a radicalidade da greve, são os representantes do comando que foram indicados pelas Assembleias Gerais na base. Né? Então, por isso mesmo que aquela turma que tomou o sindicato, né, esqueceu completamente essa representação, e eu estava lá na hora, né, e assisti isso, começou a negociar com o governo e acabou a greve, chutou o pau da barraca e nós ficamos lá em Brasília perdemos completamente o sentido, porque eles estavam traindo o movimento. Né? Então, essa prática concreta da democracia é que nos aproxima mais daquela ideia de que o sistema não tem que ser só representativo, ele tem também que funcionar como democracia direta. Né? Então, tem que haver uma combinação de democracia direta com democracia representativa. Então, a direção do Andes, inclusive,
ela é obrigada a fazer os congressos, a fazer os CONADES. Quer dizer, nós temos até mais reuniões nacionais do que todo e qualquer outro sindicato, que é para justamente nos CONADES organizar as lutas e tudo isso, no Congresso deliberar sobre questões mais fundamentais, estatutárias e tudo isso. Então, nós temos uma dinâmica que não é aquele, então, da tradição representativa burguesa em que só se é democrata no momento da eleição, né? Então, eu queria destacar isso. Agora, um outro aspecto importante que eu queria destacar é que a APRUMA é das poucas seções sindicais que nunca pelegou. Isto é, desde 78, quando a APRUMA foi criada, eu não estive na criação porque eu estava para uma missão muito importante em Paris, fazendo o meu mestrado, não é? Eu estava no mestrado quando a APRUMA foi criada e quando houve a abertura política. Então, quando eu cheguei lá, não é? Eu era colega de turma de um membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, que era o José Salles. Ele foi meu colega de turma. Ele me contou a história da briga do Comitê Central todinha, dizendo que era numa empresa multinacional. Ele queria falar com alguém. Ele me contou toda a história. Ele não podia dizer. E ele me perguntava muita coisa sobre o Brasil, sobre o que eu era, não sei o que. Eu disse, rapaz, esse cara é da polícia. Aí me chamou para comer uma feijoada na casa dele, que ele gostava muito de mim. Minha mãe veio da Bahia agora, trouxe aqui fazer uma feijoada lá em casa. Esse cara é da polícia. Quer dizer, o cara que vive na clandestinidade, ele fica achando que ele passa a ter o mesmo comportamento, né? E aí, em 79, quando houve o processo a anistia, que foi muito mal feita, aliás, não é? Nós estamos vendo aqui o resultado. A anistia que não apurou os crimes que foram cometidos pelos militares, não é? Então, aquele arranjo pelo alto que deu na Nova República e tudo isso, quando eu abri um jornal do Brasil, que eu vejo o Zé Salles, foi esperar a polícia foi esperar os caras lá no Brasil. Não, ele veio com a anistia. Zé Salles, do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, foi meu colega de turma, eu nem sabia, né? Então ele estava na clandestinidade. Então tem essas coisas. Então eu fui para lá e o pessoal veio para cá, né? Mas aí quando eu já cheguei muito bem engatado, porque a minha dissertação de mestrado, tá? Do diploma de estudos aprofundados, eu estava estudando sobre o Estado e fui aluno de Celso Furtado, né? Lá na Panteão Sorbonne. E lá também eu encontrei um professor que tinha sido assessor de Getúlio Vargas no começo dos anos 50, que foi o meu orientador dessa dissertação. E aí ele me deu bastante liberdade e eu estudei a legislação trabalhista de Vargas, né? Então eu tinha muito conhecimento do que significava aquela legislação, o que significava a legislação fascista, e eu nunca imaginei que se ia bolar uma pior do que essa, né? Porque a que nós temos hoje é aquela sem a parte de benfeitorias que existia na legislação fascista, né? Porque na realidade a legislação fascista não tolera a luta de classe. Então, para que você não pratique a luta de classe, então é preciso que você faça o acordo com os patrões e tudo isso, mas eu vou lhe dar alguma coisinha aqui, algum direito, estabilidade, algum tipo de estabilidade, algum tipo de benefício, alguma coisa e tal. Então o pessoal fez tirar essa parte e conseguiu construir uma pior que a que estava vigente no momento, né? Então, para mim foi muito fácil entender quando eu cheguei aqui, em 82, não é? E eu fui para a primeira, eu estava contando para a Josefa, eu acho que é interessante contar isso. Eu fui para a primeira reunião de articulação da próxima chapa da APRUMA, que foi lá no laboratório do Gaspar, né?
e eu vi a briga entre Josefa defendendo que o sindicato não fosse atrelado nem ao PT, nem ao PCdoB, né? Era Arlindo, que era do PT, junto com o Celso Veras, Josefa, que era mais próxima do PMDB, né? E o Mochel, que morreu lá em São Paulo num acidente de moto, né? O Luiz Mochel, né? Luiz Mochel, não é? Eles brigando lá e tal, exigindo o fato de que a Bruma tinha que ser autônoma em relação aos partidos, tudo isso, que ninguém podia aparelhar, não é? Eu digo, tem razão, realmente é isso, não pode um partido tomar conta do sindicato e tudo isso, o sindicato tem que ser autônomo em relação ao partido. Aí você começa a pensar, eu também tinha estudado O que Fazer de Lenin lá na França também, porque tudo aquilo é proibido, né? Eu li lá pela primeira vez. E essa ideia de que a consciência do proletariado, ela tem duas dimensões, a consciência política e a consciência sindical, não é? Então, como equilibrar essas duas coisas, né? Quer dizer, eu acho que nós temos aqui um exemplo de uma prática desse equilíbrio, em que, por exemplo, o Antônio se declarou de forma óbvia que ele é de um partido que acredita na construção do socialismo no Brasil. Isso aqui não escondeu de ninguém, não é? Eu também tive o prazer de fazer a apresentação de Antônio, fazer a reunião em que ele decidiu entrar no PSOL. A reunião foi lá em casa, eu apresentei a Haroldo disse que queria conhecer ele, e os dois se combinaram, e finalmente ele disse que ia para entrar no PSOL, né? Então, a ideia da autonomia do sindicato em relação aos partidos não significa que você deva ser apolítico. A questão não é essa. O que não pode é o aparelho do partido tomar conta do sindicato, porque é isso que acontece na ditadura, justamente, não é? Quer dizer, a ditadura é justamente essa. A ditadura de Vargas, ela conseguiu integrar o sindicato no aparelho do Estado, e o sindicato perde a sua capacidade de representar efetivamente a luta dos trabalhadores, naquele espírito de que a emancipação dos trabalhadores tem que ser uma obra deles mesmos. Não tem que entregar isso para Lula nos salvar, qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, que foi isso que terminou retornando depois, aqui no caso do Brasil, né? Por exemplo, eu entrego a direção do Ministério da Reforma Agrária a alguém do MST para não fazer a reforma agrária. Não pode um negócio desse. Esse tipo de integração do sindicato ou das organizações dos trabalhadores integrar no partido não é aceitável. Nós temos que continuar 5 minutos, tudo bem. Nós temos que continuar garantindo isso. Eu, por exemplo, eu sou comunista, não é? Mas sou comunista sem partido. Eu sou sem partido hoje. A militância política, ela não é obrigada a ser sempre dentro de um aparelho de partido. Você pode ter uma militância política, uma posição política, assumir posição política e não ser necessariamente dentro daquele partido. Particularmente, eu sonho muito com um partido que envolvesse a ala esquerda do PT, com o PSOL, com o PSTU, alguma coisa mais radical. Eu penso mais nesse sentido, algo que fosse programático. Mas as formas partidos, tal que elas estão aí, elas não me satisfazem, não é? Mas eu tenho muita simpatia pelo PSTU, pelo PSOL e pela ala esquerda do PT. Eu, por exemplo, não concordo com o Antônio que já se faça adesão automática a Lula tendo Alckmin como vice. Eu não concordo com isso. Eu acho que eu acho que o pessoal deveria manter um candidato e no segundo turno, se ele não ficasse em primeiro lugar, não é? Eu não acho também com essa ideia de que nós estamos num momento defensivo. A consciência da classe trabalhadora tem que colocá-la sempre numa posição ofensiva. Essa definição de movimento defensivo, eu não concordo. Por exemplo,
Eu não concordo com a ideia que você diga bem assim, eu só volto a dar aula na universidade se você garantir as condições de higiene para que eu dê aula. Eu exijo que você garanta as condições de higiene porque eu quero dar aula presencial. É diferente a atitude. Se vocês colocar na posição defensiva, então o pessoal fica na defensiva, tá aí, agora está aí, tá? Uma boa parte do professorado não quer mais nem voltar para o presencial. Já se acostumou com essa fórmula mágica, não é? Que é o ensino à distância, não é? Porque não tem outro nome para isso aí, não é? Então, eu acho que o fascismo ele só é enfrentado a partir de uma posição ofensiva. Ele não vai ser derrotado só por uma luta eleitoral. Eu acho que eu acho que o movimento de rua antes da pandemia estava crescendo e a comunidade universitária estava unida com os estudantes na rua e isso deveria continuar. Se não houver uma combinação com o movimento de rua, por mais difícil que seja, essa eleição de Lula não está garantida, né? E eles já estão preparando o clima para não reconhecer a eleição. Então, eu acho... justamente porque eu acredito mais nessa posição ofensiva, em termos de consciência de classe e consciência sindical, que é uma totalização dialética, não é linear, um comandando o outro, o partido comandando o sindicato, ou o sindicato comandando o partido, é uma totalização. Por isso mesmo é que eu defendi a filiação, quando eu era presidente da Pruma, eu defendi a filiação à CUT, mas a CUT deixou de ser autônoma e eu defendi a desfiliação da CUT e a criação do Conlutas. E o Conlutas não deveria ser monopolizado por um partido. É a coordenação das lutas, né? No Congresso de Manaus, o PSTU queria tomar conta do Andes e aparelhar o sindicato. E eu fui lá à frente, com Roberto Lea e com o Codiola, nós três enfrentamos e conseguimos manter o sindicato autônomo em relação aos partidos. Mas o nosso sindicato não saiu da mão do PSTU, sem que o PSTU tenha uma implantação forte na base, porque não tem, e nós teríamos um problema muito grave. Se não existisse esse respeito à autonomia do sindicato em relação aos partidos e a democracia interna e essa prática histórica que nós desenvolvemos, não é? Facilmente um sindicato que tivesse na mão de um partido, ele desapareceria do dia para a noite. Lá na França desapareceram vários partidos agora, que justamente por não ser um processo que respeite esses dois princípios que são absolutamente fundamentais para um sindicalismo que trabalhe no sentido de manter a democracia e a autonomia do sindicato.